Olá, amigos ouvintes do programa Alma Brasileira. O nosso programa de hoje faz uma pequena homenagem ao grande mestre da música brasileira e o primeiro expoente do bandolim brasileiro, o genial Luperce Bezerra Pessoa de Miranda. Luperce Miranda nasceu no dia 28 de julho de 1904 no Recife e faleceu no dia 5 de abril de 1977 na cidade do Rio de Janeiro. Filho de João Henrique Pessoa de Miranda, também executante de bandolim, violão e piano, e de Amélia Bezerra da Silveira Miranda. Teve 10 irmãos também instrumentistas, com os quais o pai organizou uma orquestra caseira. Começou a ter contato com o bandolim aos 8 anos de idade e sua primeira composição data do ano de 1919, um frevo. No ano seguinte, organizou a Orquestra Jazz Leão do Norte, integrada por 9 músicos, onde tocava piano. O grupo apresentava-se na confeitaria A Glória, de Recife. E agora, nesse primeiro bloco sobre a primorosa obra de Luperce Miranda, escutaremos o tema Segura o Dedo, um choro do ano de 1934, a valsa Quando Me Lembro, na gravação e arranjo do violonista Alessandro Penese, do ano de 2013, e uma gravação com o violinista norte-americano Ted Falcon e o gaitista brasileiro Pablo Fagundes, o tema Picadinho a Baiana, gravado no projeto instrumental Sesc Brasil, no ano de 2011.
Em 1926, Luperce passou a integrar o conjunto Turunas da Mauricéia, o grupo formado pelos irmãos João, bandolim, Romualdo Miranda ao violão, por Manuel de Lima ao violão e também João Frazão, além do cantor posteriormente conhecido como Patativa do Norte, o mestre Augusto Calheiros. O nome Turunas da Mauricéia foi escolhido por sugestão do historiador Mário Melo, em lembrança aos tempos do domínio holandês e do governo de Maurício de Nassau. Em 1927, os Turunas chegaram ao Rio de Janeiro, mas ele somente veio reunir-se ao grupo alguns meses depois. Cantavam emboladas poucos ritmos até então desconhecidos na cidade e trajavam roupas sertanejas com chapéus de aba largas erguidas na frente, onde se podia ler
Guajurema, Riachão, Periquito e Patativa do Norte. No final do ano de 1927, gravaram 20 músicas para Odeon, sendo 3 de sua autoria em parceria com Augusto Calheiros, os sambas Pinião e o Pequeno Tururu e a canção Belezas do Sertão. Nesse mesmo ano, animado com o sucesso dos Turunas, organizou em Recife um novo conjunto, o Voz do Sertão, no qual tocava bandolim e era integrado pelo violonista Jaime Florencio, o famoso Meira, José Ferreira ao cavaquinho e o cantor de emboladas Minona Carneiro, e pouco depois Romualdo Miranda. Em 1928, a embolada Pinião, de sua autoria, e Augusto Calheiros, que integrava o repertório dos Turunas, foi cantada em toda a cidade, constituindo-se um grande sucesso do carnaval daquele ano. Transferiu-se então para o Rio de Janeiro, onde conheceu o violonista Tucci, de quem o conjunto gravou Pra Frente Aqui Se Anda e Alma e Coração, valsa que obteve um grande sucesso, tendo sido regravada posteriormente. Ainda em 1928, o grupo Voz do Sertão lançou pela Odeon 6 composições de sua autoria: o Fox Primoroso, a valsa Choro Lindete, os sambas Sacode a Saia Morena, Samba da Meia-Noite e Sertão do Surubim, e a embolada Minas Gerais, essas 4 últimas, com o cantor Minona Carneiro. Nesse mesmo ano, outras composições suas, como a valsa Alma do Sertão, a Marcha Lúcia e o choro A Farra e o Olegário, foram gravadas pelo grupo Voz do Sertão. Também nesse ano fez suas primeiras gravações solo ao bandolim, o choro Lá Vai Madeira e o Foxtrot Barulhento, e ao cavaquinho o Foxtrot Moto Contínuo e os choros Caboclo Alegre e Rigoroso, todos de sua autoria. E agora um pouco mais da arte do genial pioneiro da arte do bandolim brasileiro, o mestre Luperci Miranda. O tema Moto Contínuo, extraído do LP História de um Bandolim, do ano de 1977, lançado pela gravadora Marcos Pereira. O tema Zoé, gravado por Dionísio do Bandolim, no ano de 2011, uma gravação não comercial. E finalmente o tema Pinião, de Augusto Calheiros, regravado no ano de 1954.
Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou, foi comer melão. Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou, foi comer melão. Essa semana um gavião lá dos oiteiros chegou lá no meu terreiro, beliscando pelo chão. E um pintinho que tava junto da galinha foi correndo pra cozinha com medo do gavião. Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou e foi comer melão. No meu terreiro tem um pé de araçá, onde eu sabia gongar, fazia seu palantão. Um dia desse ela tava descuidada, quase morre degolada nas unhas do gavião. Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou e foi comer melão. O gavião é um bicho carniceiro, quando bate num puleiro, come o filho que ele quer. Um dia desse um se trepou lá na mesa, nunca vi tanta coiteza, beliscou minha mulher. Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou e foi comer melão. Minha mulher se assombrou-se nesse dia, quase morre de agonia com uma dor no coração. Gritava tanto com os dois olhos abuticados, até eu fiquei vexado com medo do gavião. Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou, foi comer melão. E é um bicho mais pior do que o cão, não há mulher que se livre do bote do gavião. O gavião, quando tá aborrecido, marca o bote na mulher e finda pegando o marido. Pinião, oi, pinto correu com medo do gavião. Por isso mesmo sabia, cantou, bateu asa e voou e foi comer melão. A partir do ano de 1929, Luperce, além de seus dificílimos temas instrumentais gravados ao bandolim, compõe toda a sorte de gêneros musicais, shotes, valsas, sambas, frevos, emboladas, marcha-rancho, charleston, dentre vários outros gêneros musicais, e gravados por nomes como Carmen Miranda, Francisco Alves, Carlos Galhardo, Almirante, Patrício Teixeira, os cantadores de embolada Manuel Lino e Manezinho Araújo, além de Minona Carneiro, dentre outros intérpretes de renome na música brasileira. Suas intervenções tocando bandolim em dupla com o violonista Tucci estão presentes em inúmeras gravações do período.
Em 1934, gravou os choros Segura o Dedo, de sua autoria, Carinhoso e Naquele Tempo de Pixinguinha e a valsa Fala Coração, de sua autoria. No mesmo ano, acompanhou o bandolim, com Tucci e Pereira Fira nos violões, a gravação da modinha Não Sei e da valsa Romance, registradas por Francisco Alves. Participou ainda das gravações de Noel Rosa, no primeiro registro de Com Que Roupa, e do samba Se Você Jurar, interpretado por Mário Reis e Francisco Alves. A partir de 1936, passou a atuar na rádio Mairinque Veiga, e nesse mesmo ano gravou ao bandolim o choro Pra Quem Gosta de Nós e a valsa Foi um Sonho. Por essa época, quando os integrantes do conjunto Alma do Norte voltaram a Recife, constituiu seu próprio regional. Como integrante de regional, acompanhou os grandes artistas da época em diversas gravações na Odeon. O tema Como Vai Vancê, de Eli Barroso, gravado por Carmen Miranda, e o Batuque no Tabuleiro da Baiana. No ano de 1938, acompanhou com seu regional e Jararaca, Zé do Banjo e Augusto Calheiros no rojão do Pilar, em Engenho Moedor, e ao saxofonista Ratinho na valsa Não Me Comprometeste, e no choro Sempre o Mesmo. Em 1940, gravou o choro A Vida Assim é Melhor e a valsa Zoé, de sua autoria. Agora um pouco mais da inebriante música do Percy Miranda, os temas Fala Coração, gravado no LP História de um Bandolim, de 77, o choro Martelando, sem indicação de data, e o choro Na Casa do Ataíde, gravado no ano de 1970.
Em 1945, transferiu-se para a Rádio Nacional e no mesmo ano gravou na gravadora Continental a valsa Eu Te Amo, de sua autoria. No ano seguinte voltou a Recife, onde permaneceu até 1955, ano em que reintegrou o elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, da qual se apresentou em 1973. Na década de 1950 viajou para apresentação na Alemanha. Em 56 gravou o seu primeiro LP para a gravadora Sinter. Em 57 participou do LP Tarde Dançante e que contou ainda com as participações do trompetista Pedroca, do guitarrista José Menezes, do violinista Irani Pinto, do pianista Britinho, entre outros intérpretes. Nesse disco interpretou ao bandolim o choro Picadinho à Baiana, de sua autoria. Nesse próximo bloco, mais 3 belíssimos temas de Luperce Miranda: Caboclo Zangado, apresentado aqui na gravação do grupo A4 e lançado no ano de 2006 no CD A4, interpreta Luperce Miranda. Na sequência, o tema Risonha, também gravado no LP A História de um Bandolim. E para encerrar o bloco, o tema Não Te Recebo, gravação de 1928, por Luperce Miranda e o grupo Voz do Sertão. É de se reparar a qualidade da gravação, particularmente do Não Te Recebo, que é uma gravação bastante antiga, mas que vale pelo registro histórico.
No Rio de Janeiro, Luperce fundou a Academia de Música Luperce Miranda, especializada em instrumentos de corda, tendo sido o primeiro músico a receber o título de bacharel da música popular brasileira, criado pelo pesquisador Ricardo Kralvalbin para distinguir os grandes nomes da MPB e conferido pelo Museu da Imagem e do Som no ano de 1970. Nesse mesmo ano, o próprio diretor do Museu da Imagem e do Som, Ricardo Kralvalbin, produziu o LP que marcou a sua volta ao cenário artístico, intitulado Luperce Miranda de Ontem e Sempre. Na ocasião foi lançado um outro LP no qual interpretava choros e valsas de Anapeto de Medeiros, Zequinha de Abreu, Pixinguinha, Oreste Barbosa, etc., onde foi acompanhado por seus filhos num pequeno regional. Em 71 lançou o LP Luperce Miranda pela gravadora Som, e no ano de 1995 o bandolinista Pedro Amorim lançou o CD Pedro Amorim Toca Luperce Miranda. Luperce deixou mais de 500 composições e participou de cerca de 700 gravações. Sobre o seu talento, disse o maestro Francisco Braga: "Rapaz, eu o considero o rei do bandolim." E ainda o maestro Villa-Lobos, que lhe declarou certa vez: "Menino, você é um gênio." No ano de 2001, foi o grande homenageado da noite inaugural do festival Chorando no Rio, promovido pelo Museu da Imagem e do Som e transmitido para todo o Brasil pela TVE, diretamente da Sala Cecília Meirelles, com a apresentação de Ricardo Kralvalbin. Em 2004 foi lançado o livro Luperce Miranda, o Paganini do Bandolim, da pesquisadora e historiadora Marília Trindade Barbosa. Na ocasião foi apresentado o show no qual suas obras foram interpretadas pelos bandolinistas Del Rian, Bruno Rian, Henri Lentino, Joel Nascimento, Luperce Miranda Filho, Marcílio Lopes e Marco César. Amigos, muito obrigado pela sua audiência e lembrando que esse programa tem o apoio cultural da Faculdade de Música do Espírito Santo, Maurício de Oliveira, da Rádio Universitária FM 104,7 e tem o patrocínio da ArcelorMittal através da Lei de Incentivo à Cultura Rubem Braga. O nosso programa tem a edição de Daniel Romanelli e a produção, roteiro e apresentação de Alexandre Araújo. Nos despedimos agora ouvindo no último bloco os temas História de um Bandolim, no ano de 1977, A Vida Assim é Melhor, no ano de 1940, Alma e Coração e Sorriso de Iter. Um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.